Bom dia, deusas! Seja bem-vinda a mais uma Funny Class. Hoje a gente vai falar sobre renascimento feminino. É uma energia que, desde a lua nova e todos esses acontecimentos de portais, é uma energia que está bem aberta. E o renascimento, ele é uma característica do feminino, do próprio feminino. Mas para que a gente acesse os dons do feminino, a gente precisa desconstruir muita coisa. A gente precisa entender cada parte de quem nós somos, das nossas facetas e de que forma fazer isso consciente, de que forma utilizar esses dons consciente. Então hoje a gente vai falar cada passo a passo desse renascimento, de que forma você olha para isso, de que forma você renasce, tá? Das cinzas, assim como a fênix. Então, aproveitando falando de fênix, fênix é um grande arquétipo e possivelmente você já escutou a história da fênix, que é uma grande ave e ela renasce das cinzas. A fênix tem essa característica do feminino de renascimento e muitas vezes a gente vai precisar renascer na nossa vida. E no caso da mulher, é quase que frequente, a gente precisa se reinventar a cada dia, a gente precisa deixar muita coisa para trás e a gente precisa acolher esse novo. Só que qual que é a principal dificuldade de vocês? Eu até puxei umas cartinhas aqui, isso reforçou. É acessar o máximo potencial. É você se conectar com a sua fonte de poder, é você se conectar com os seus dons. Mas para que a gente acesse o novo, que a gente vivencie o novo, a gente precisa abandonar o velho. Então a maior dificuldade de vocês, além do desapego, e quando a gente fala de desapego, muitas vezes não é sobre os lugares que a gente está, não é sobre o trabalho que a gente tem, as pessoas que estão em nossa volta são antigas versões de nós mesmos. A gente tem medo de ser grande, a gente tem medo de assumir o nosso potencial, a gente tem medo de falar para o mundo, olha o quanto eu sou boa, o quanto eu sou ótima, o quanto eu sou incrível, o quanto eu tenho dons, olha a minha autenticidade. A gente tem medo. Por quê? Muitas vezes está relacionado com pertencimento. Então a gente se diminui, a gente se ofusca, a gente se retrai para caber, para pertencer. Isso muitas vezes começa lá na nossa família. Então a maioria de nós, mulheres autênticas, e quando a nossa autenticidade está no ápice, é ali entre os 5, 7 anos que a gente começa a desenvolver a personalidade, vem alguém e poda. Ah, garota, não faz isso. Ah, coisa de menina, não pode fazer. Ah, que não sei o quê. E a gente vai se moldando e cabendo e tentando ser boazinha para agradar. Ah, eu não vou fazer isso porque a minha mãe vai gostar mais de mim se eu não fizer. E aí você começa a abrir mão da sua potência. E aí você basicamente dá o seu poder para os outros. E aí entra um grande caminho para baixo, um vórtex, como diz meu marido, para baixo, que você vai adentrando nessas profundezas e dando o seu poder para o outro, se deixando de lado. Então muitas vezes a gente tem medo de desagradar, a gente tem medo de ser humilhada, a gente tem medo de ser rejeitada com os outros, porque no fundo a gente faz isso com a gente. E o renascimento feminino, quando a gente fala assim, abra espaço para o novo, a gente primeiro precisa ter clareza do que você não tolera. Oi, Tatá, deixa eu acenar para você. Então, muitas vezes a gente vai precisar entender, ok, o que eu não quero na minha vida. Porque a clareza que você vai ter de tudo que você não quer, do que você não tolera, aí você pensa, tá, então o que eu quero? Se eu não quero mais um trabalho que me suga, um relacionamento que me desgasta, um profissional que não tá me rendendo, então o que eu quero? E às vezes é difícil a gente entender o que a gente quer por conta disso. A gente muitas vezes, para pertencer, para se caber, a gente foi agradando a nossa família, agradando a nossa mãe, agradando os nossos amigos. E aí quando a gente viu, a gente se perdeu de nós mesmas. O que eu gosto, o que eu quero, mas antes eu tinha tanto sonho, agora eu não tenho mais, eu não sei mais ser quem eu era antes. E a gente vai se perdendo. E lembra daquela carta do tarô que é a torre? Que aí você desmonta e que você renasce? O renascimento feminino, ele vai passar pela desconstrução. Então,
o maior momento de desafio da nossa vida, e como eu disse para vocês, a mulher é cíclica, então a gente acessa esse renascimento mais constante do que os homens. Então a gente vivencia a dor com mais intensidade, nós somos mais intensas, nós somos o sentimento. Então a gente chora, a gente ri, a gente é alegre, a gente é triste. E a gente se permite também ser, porque faz parte do feminino. Então o que acontece? Em muitos momentos, no pior momento da sua vida, quando você estiver lá nas profundezas, no fundo do poço, é onde você vai renascer. Porque ali no fundo do poço você vai entender tudo o que aconteceu para que você estivesse ali. O que você abriu mão, o que você deixou passar, o que precisava ter feito diferente. Aí você vai acessar também a culpa, vai começar a se culpar por tudo isso, porque a mulher, principalmente que tem a ferida de humilhação, ela vai puxar essa carga para ela, vai achar que tudo é culpa dela. E ali também mora um grande desafio de se acolher, de se amar nesse pior momento e abrir espaço para esse novo, que é essa desconstrução. Então, nesse pior momento, que é um momento delicado, que é um momento estressante, que é um momento de dor na nossa vida, as maiores dificuldades, é onde tem grande possibilidade de crescimento. E olha só que ironia do destino, né? Quando a gente tem medo de crescer, a gente passa pelos piores processos, que é ainda mais intenso, que força a gente a crescer. Porque muitas vezes a gente não quer. A gente quer ficar aqui na zona de conforto, porque tá bom, porque a gente tá levando por muito tempo, porque é difícil crescer. E dói, né? Então a vida, ela te traz isso. E tem uma frase muito boa do meu marido que ele sempre fala, que é: a vida não está contra você, a vida está a favor de você, ela passa por você. Então é como ciclos, é como o próprio mar, o oceano, pega a água como simbolismo da vida, e tem momentos que ela vai estar calma e tem momentos que ela vai te propor um movimento. E a gente se atentar ao que a vida está tentando te trazer, o que a vida está te mostrando, para você seguir essa maré, surfar, ao invés de ser arrastado pela maré, pelo oceano. Então a vida, ela é muito sábia. E tudo que ela te propõe, todo momento de dor que ela te traz, também é para a sua evolução, para o seu crescimento, para o seu próprio aprendizado. Quando a gente fala também de aprendizado, de desconstrução, a gente fala de masculino. Eu até tirei umas cartinhas aqui, a primeira que veio é o masculino, vou mostrar para vocês. Depois eu vou ler a mensagem coletiva. Então o masculino, a essência de Deus Pai, ele te bota no desconforto. Então é como se fosse a bofetada quântica. Ele faz assim, ó, aprende, eu vou te botar nesse cenário que vai ser desafiador para você, vai doer, não vai ser legal, mas é algo que você precisa, porque a partir disso você renasce, você cresce. Às vezes a gente fica nessa de lei da atração e que a gente almeja as coisas na nossa vida. Eu quero uma casa, eu quero não sei o quê, eu quero não sei o quê. Só que a gente esquece que para alcançar o que a gente busca, a gente precisa se tornar uma pessoa equivalente a isso. Então, às vezes, o que você está passando de dor, de dificuldade, é a própria resposta divina falando: olha, você não queria? Vai ter que passar por isso aqui primeiro. Vai ter que se desconstruir, vai ter que renascer, vai ter que ser diferente. Porque para alcançar o que você quer, você vai precisar passar pelas coisas que você não está vendo. Senão você já tinha. Se a gente não precisasse passar pelo desconforto ou ser outras pessoas, o que a gente buscava a gente já tinha. Então essa é a grande sabedoria também do masculino, de Deus mesmo, da essência divina, de trazer esse desconforto de uma forma consciente para você, como forma de amor. Para que você passe pela desconstrução, entenda o cenário atual da sua vida, o que você quer, o que você não quer, para onde você vai, e começar também a se posicionar. Quando a gente fala de masculino, a gente fala de uma pessoa que sabe para onde vai. Tem uma visão macro, então ela está enxergando no futuro, ela está planejando o futuro, ela está sendo objetiva e ela está se posicionando, sabendo falar não. Fala não para tudo que não te serve mais, para tudo que não faz sentido mais na sua vida. E muitas vezes a gente precisa de passar por um desconforto, de um momento ruim,
para conseguir enxergar dessa forma. Vou dar um exemplo para vocês. Tinha uma mentorada que estava conversando comigo, que é uma grande amiga também, e ela queria mudar de casa, porque ela tinha passado por um desconforto de um assalto, olha só, em São Paulo. E ela falou, nossa, e aí eu fiquei puta, tô estressada, e aí eu revi que eu não quero mais ficar nessa cidade, essa cidade é péssima. E até então ela tava ali na zona de conforto, tava vivendo a vida dela, ela não tinha se tocado que aquela cidade não tava mais ressoante com ela. Então ela começou a entender, tá, eu não quero mais estar aqui, então onde eu quero estar? Qual o lugar que tá ressoante comigo? De que forma que eu vou planejar isso para sair daqui? E ela começou a abrir a anteninha cósmica dela. E muitas vezes a gente busca isso nas nossas orações, nas nossas mentalizações, e a vida te entrega. Mais ou menos dessa forma aqui. Você vai precisar da bofetada quântica para entender, tá, então isso aqui definitivamente é o que eu não quero. E a partir desse momento que você tem clareza do que você não quer e começa a se posicionar perante a vida, perante Deus, perante o universo vai te entregando o que você quer, então. Lembra daquela frase que é assim, do Alice no País das Maravilhas? Para quem não sabe o caminho que quer ir, qualquer caminho serve. E é basicamente isso. A vida e o universo, ele fala sim para todas as coisas. Então a gente tá aqui vivendo e sonhando, e eu quero ser rica, não sei o quê. Mas no fundo você não quer. Você tá ali na zona de conforto, você nem se tocou das coisas que você não quer, e a vida te traz esse desafio para você falar, opa, então isso aqui eu não quero, então isso aqui não faz parte, e agora eu vou construir o que eu quero. E aí você se posiciona. O masculino, ele traz muito isso de posicionamento. Aí a vida vai falar, agora sim ela tá decidida, ela tá posicionada, ela sabe o que ela quer. Sim. Aí você fala, eu acho que eu quero tal coisa. A vida, sim. E ela vai te trazendo situações, pessoas, circunstâncias, e assim o movimento da vida. Por isso que o renascimento feminino é muito complexo. Porque a gente vai precisar passar pelas sombras, vai precisar passar pelas dores do inconsciente. Mas depois que a gente adentrar esse profundo escuro, que é uma característica do feminino também, que é o caos, a confusão, a mistura, a gente vai ter consciência. Aí vem a iluminação. Essas últimas semanas a gente tem falado muito de feminino solar e lunar, e essa dinâmica. Então o lunar, ele vai te trazer toda essa questão do inconsciente, do escuro, do que você não estava percebendo, das profundezas, da dor. E aí o feminino solar, ele vai iluminar, ele vai trazer movimento. Você vai fazer algo com aquela dor, que geralmente é você pegar essa dor e fazer disso sua força. Então a mulher, ela é o grande portal do mistério. Até saiu aqui a carta do grande mistério. Mistérios a serem revelados. Porque a mulher é a ponte entre vida e morte. E aí, se você reparar, todas as mestras e deusas, elas têm algo em comum, que é se aprofundar nas trevas, se aprofundar na dor e fazer algo daquilo, transmutar, né? E olha que interessante, na psicanálise a gente fala que é a sublimação, é você pegar aquela dor e sublimar, colocar em outro lugar, direcionar aquela dor. E é basicamente isso, a gente transmuta, nada mais é do que a transmutação. Então você vive aquela dor, você passa pelas profundezas, pelo escuro, pelo mistério da morte e renasce. E essa transição entre vida e morte é o renascimento. Então quando você entende que em algum momento você vai precisar morrer, matar uma versão de você mesma, aí vem o grande processo de desconstrução, que aí você vai esvaziar o seu potinho. Por exemplo, o seu potinho está cheio, tipo um recipiente, a taça. Essa é a sua vida. Aqui dentro tem tudo que você passou do inconsciente. Todas as dores, todos os traumas, e você tá aqui pedindo pro universo, eu quero viver tal coisa, eu quero viver tal coisa. O universo fala, tá bom, sim pra você. Esvazia, pra eu conseguir encher de novo, com outro líquido, com outra cor, porque isso aqui não serve mais. E esse é o processo de morte, que é onde você vai matar uma versão sua. E esse processo, ele é muito dolorido porque é um luto. A gente tem receio, medo, comodismo de
Tá, mas é o novo, eu não sei o que vai acontecer, eu já conheço essa minha versão, já sei tudo que ela gosta, como ela é, o que ela faz. E o novo, como é que eu vou fazer? Eu não sei a pessoa que eu vou me tornar ainda. E esse é o grande mistério do feminino. O mistério, a gente não precisa saber. Aí a gente entra num ponto que é a vulnerabilidade do feminino, que também está bem alinhada com o masculino e feminino. A gente precisa ser vulnerável, aceitar essa fragilidade de que sim, a gente não tem razão sobre todas as coisas. Que sim, a gente não sabe como é que vai ser o futuro, como é que vão ser as coisas, mas aí é o grande mistério divino, que é a própria energia feminina. Então a gente se entrega e está vulnerável para esse mistério, para o que a gente não sabe o que vai encontrar, e se permite vivenciar essa nova versão. Que aí é o momento exato que você vivencia o seu luto, que você vai matando esse eu que não serve mais, esse eu antigo, e vai construindo com o longo do tempo essa nova versão. E a gente não sabe exatamente quando que a gente se tornou a nova versão, a gente só vai seguindo. E o fluxo da vida é esse movimento, é esse mistério, a gente não sabe exatamente para onde vamos. Mas uma boa bússola é você entender o que você quer e o que você não quer. Se a vida está te mandando muito mais do que você estava buscando, você está bem perto de alcançar essa nova versão. E você se entregar para isso. E por isso que é necessário você fazer uma análise, uma introspecção também, e despedir desse velho eu. Falar para ele, obrigada, você me trouxe até aqui, mas tem coisas que a gente precisa mudar. A gente não vai conseguir viver o novo se eu tô aqui com dor, se eu tô aqui com as crenças, se eu tenho escassez, se eu tô repetindo ciclos da minha mãe. E aí você vai desapegando. Eu não vou ser mais boazinha, eu não quero mais tal coisa, eu não quero mais essa cidade que me assalta. E aí você vai firmando o que eu quero. E tudo que sair fora disso, que você fala, não, mas essa pessoa aqui tá... eu tô sendo boazinha demais com ela, então não, vou ter que me posicionar. E aí você começa a ter consciência do que serve e o que não serve. E tudo que te tirar desse rumo que você mesma definiu, você coloca uma cartada de não, um posicionamento. Aí você vai ter que usar o masculino saudável, porque muitas vezes se posicionar não é fácil. Porque tem esse aspecto de desagradar o outro, de ser egoísta porque você está se priorizando. E esse é o desafio. É você ser leal com você mesma. A gente costuma colocar no outro a culpa de que o outro nos humilha, que o outro nos trai, que o outro nos abandona, mas no fundo é que a gente faz isso. Se você fala pra você mesma assim, eu não vou tolerar mais pessoas se folgando, não vou mais emprestar dinheiro, e do nada você faz... você está se traindo, você está se humilhando, você está se rejeitando. Se você fala para você que você vai comprar algo e não compra, você está se traindo, está se abandonando, te rejeitando, entende? Então a gente acaba colocando a culpa no outro, mas na verdade a gente está se tratando assim. E esse é o posicionamento de uma mulher que sabe o caminho que ela precisa ir e que está passando por esse renascimento. Que primeiro a gente vai precisar passar pela desconstrução. Começar a esvaziar esse recipiente para receber um novo líquido. E esse líquido vai vindo aos poucos. Conforme você vai esvaziando, vai gerando um espaço, isso aqui de uma forma energética, e aí ele vai preenchendo de novo, vai trocando esse líquido até você notar algo diferente na sua vida. E aí é necessário que você traga essa consciência de uma despedida do seu antigo eu. Você pode fazer uma carta, você pode escrever, você pode mentalizar um abraço nesse antigo eu. E também tem uma oração muito legal, que eu vou deixar disponível nos stories para vocês, tá? No YouTube, se der no link da descrição, eu vou colocar a oração lá, só que ela é muito grande. Essa oração eu canalizei, porque teve um processo que eu passei muito profundo, muito, mas muito escuro da alma, que eu acessei todas as camadas, assim, do que eu não podia mais ser. Uma mulher muito condicionada, muito limitada, muito boazinha demais, mãe de todo mundo, ingênua, sabe? Então eu precisei trabalhar muita coisa que eu não estava percebendo. E só percebi depois que apanhei muito a bofetada quântica da vida.
E nesse processo eu identifiquei vários eus que eu não queria soltar, que eu queria deixar comigo no meu recipiente. E aí não vinha espaço para eu ser essa nova pessoa que hoje eu sou, que lá atrás eu não fazia ideia de como ia ser essa pessoa. Hoje eu tenho mais ou menos uma ideia, ainda estou me transformando também. Mas lá atrás, há 1 ano e meio atrás, que eu passei muita dificuldade, assim, que eu pude perceber o estado prejudicial da minha vida por esses condicionamentos, de ser boazinha demais, de ser mãe de todo mundo, eu estava extremamente desgastada. Estava lá no fundo do poço. E aí eu olhei, identifiquei várias versões minhas que eu não queria desapegar. E aí quando eu acessei essas antigas versões, eu me conectei também com uma vergonha, com a culpa. Lembra que eu falei aqui pra vocês que a gente começa a se culpar de tudo que aconteceu? E eu fui fazendo esse processo de perdão também, que foi muito intenso. Ali eu despedi desses eus, agradeci pela estrada até aqui e abri espaço para esse novo. E foi a partir desse momento que houve realmente um renascimento. Eu precisei ir lá embaixo para subir. E aí tem até a lei do hermetismo, né? Assim como é em cima, é embaixo. Que é a lei da compensação também. Então a gente sobe e a gente se eleva, mas a gente também precisa descer e acessar essas sombras. Essa é a grande dinâmica da magia feminina também. A gente acessa a dor, transmuta e faz disso a nossa força. A gente fica entre vida e morte. E a gente renasce nesse caminho, o caminho do meio. Muitas vezes a gente vai precisar renascer. E abandonar esse velho, desapegar. Desapegar das crenças, dos padrões, da necessidade de ser boazinha, de ser salvadora, que a maioria de vocês é assim. Para as vitimistas, parar de se vitimizar, colocar a culpa no mundo, colocar a culpa no governo, porque o mundo tá sem dinheiro e não sei o quê. E aí você vai renascendo, se transformando em algo maior, melhor. E aí aqui tem uma cartinha que veio para vocês também, que é a Lei das Estrelas. E essa carta fala sobre potência, sobre magia, sobre assumir o seu poder. Então a gente fala de grandeza. São mulheres aqui que têm medo dessa desconstrução, têm medo desse renascimento. Justamente por não saber o que vai acontecer depois, porque é algo novo. Por isso que a gente fala também de masculino aqui. A gente precisa dessa força masculina para caminhar na vida, para que a vida seja mais leve, para que a vida seja tranquila. O caminho da vida seja tranquilo. A gente fala de masculino, tá? Energia de destino. Então, para você, mulher, que chegou até aqui, essa energia tá muito forte, tá? De que você precisa se posicionar perante a vida. Ser leal com você, parar de trair a si mesma, tá? Parar de abandonar a si mesma. Se você arca um compromisso com você, você tem que fazer. Nem que você escreva. Tá vendo esse mural aqui, ó? Isso aqui é sobre a banheira de gelo do meu marido. Ele faz todos os dias e ele falou pra ele mesmo que ele vai fazer até o final do ano. Aí os pontinhos ali já tem 1 mês, ó. Falta mais 2. Mais ou menos, né? Ou seja, ele tá sendo leal com ele mesmo. Porque se ele não fizer isso aqui, se ele não vir todo dia olhar o que ele tem que fazer, mesmo cansado, não sei o que, com chuva, com frio, fazer a banheira de gelo dele, ele vai estar se traindo e vai estar se abandonando. Por isso que é interessante a gente criar novos modelos mentais, criar exercícios, criar uma disciplina, uma rotina para você ser fiel com você mesmo. Esse também é o masculino, objetividade. Então escreve, anota, coloca de lembrete lá, post-its. Eu coloco post-it pra mim mesma, tipo assim, você é bonita, não sei o que, você consegue. Coloco o Ho'oponopono lá no espelho, entendeu? Eu boto bem visível. Por quê? Porque às vezes a gente esquece, a gente tá na correria do dia, tá lá, e é condicionamento. Então a gente tá acostumada a fazer tudo pro outro, e aí se esquece. Ai, não sei o que, é muita coisa pra fazer. E vai se esquecendo, se abandonando. Então é interessante que você tenha despertadores, tenha coisas que te lembrem o compromisso que você fez com você mesmo. Essa é a melhor forma de se amar, de se acolher, de fazer algo por você, o que você tanto espera no outro. Eu quero que o outro me valorize, eu quero que o outro me ame, mas a gente não tá fazendo com nós mesmos. E só muda fora quando a gente muda dentro, tá? Então esse
Essa é a grande dinâmica do renascimento feminino, que é você passar pelas profundezas, pegar esse movimento da vida a seu favor, entender o que é esse cenário que está tão caótico, que está tão catastrófico, que está tão caótico na sua vida, e fazer disso a sua força. Entender, tá, então o que eu quero, o que eu não quero, e como que eu vou começar a colocar isso de uma forma física, objetiva na minha vida. E um bom exercício para você é já colocar aí, escrever. Tudo que você não admite mais, tudo que você não tolera mais, para você saber o que você quer. Que aí você lista depois, no outro lado da folha, numa outra folha, o que você quer então, o que você quer viver. E o que você vai precisar abrir mão para conseguir viver isso. Eu falo não aqui de abrir mão de você mesma, abrir mão do seu dinheiro, nada disso. É abrir mão das suas crenças, abrir mão de ser boazinha. Eu vou ter que abrir mão de agradar os outros. Para eu conseguir palestrar, para eu conseguir ajudar pessoas, então eu vou ter que abrir mão da vergonha. Eu vou ter que abrir mão da sensação de ser rejeitada, de se sentir rejeitada pelas pessoas. Ou de se sentir feia na câmera, sei lá. E aí você vai entendendo ali os complexos, o que tá te travando realmente para você alcançar o que você busca na sua vida. Esse é um dos grandes exercícios que vai te trazer essa clareza, para você entender o que você precisa soltar. Outra dica também para vocês começarem a abrir esse fluxo é esvaziar o guarda-roupa, tirar coisa quebrada de casa, tá? Todo tipo de energia parada. Então, planta que já morreu, que a gente não joga fora, calcinha velha furada, joga fora. Roupa velha que você usa dentro de casa, compra uns pijama novo, entendeu? Aos poucos você vai refazendo. Então, qualquer tipo de energia estagnada na sua casa, prato que tá trincado, todo esse tipo de coisinha você vai jogando fora. Porque você vai abrindo esse recipiente, lembra que eu falei? Você vai esvaziando. Quanto mais coisa você joga fora, que não serve mais, isso emocionalmente, fisicamente, energeticamente, você abre espaço para esse novo, para uma nova versão de você chegar, tá? Vou disponibilizar nos stories a oração do Antigo Eu para vocês. E aí vocês podem se conectar, podem colocar uma meditação também, podem visualizar esse novo eu ou esse antigo eu que precisa ir, tá bom? Tenta se conectar, ver o que você sente. E o grande convite do universo aqui pra vocês é achar o equilíbrio. Vou trazer a tiragem aqui pra vocês e a gente já finaliza, pra não ficar muito maçante essa live. Tanta coisa que às vezes eu falo demais. Ó, a primeira carta que veio foi masculino, como eu tenho falado aqui pra vocês durante toda a live. Então, posicionamento, saber dizer não, colocar limites, entender qual rumo que eu tô levando na minha vida, o que tá acontecendo, posicionamento. O que eu quero, o que eu não quero, o que eu vou ter que abrir mão, trazer isso de uma forma consciente. Se você tem a ferida da rejeição, eu sei que você costuma fugir. Você é escapista, essa é a máscara da ferida de rejeição. E você costuma deixar pra lá. Você fala, vou fazer e não faz. Então anota. Coloca um despertador. Define na sua cabeça que dia que eu vou fazer esse exercício que essa louca tá falando. Hoje, amanhã, 3 horas da tarde, sexta-feira, 15 horas. E aí você vai colocando no papel. Escreve, anota, coloca um despertador. Senão você não vai fazer, você vai fugir de novo. E aí não pode cobrar que o universo não tá te dando também depois, hein? O outro recado é equilíbrio. Vocês estão buscando equilíbrio. Olha que linda essa carta. Aqui tem o lado escuro e aqui tem o lado do sol, da iluminação. E aqui é a dinâmica entre... Tem um homem e uma mulher também, olha só. Aqui é a mulher, que parece que é o homem, que é o corpo dele, aqui é o homem. Isso representa feminino e masculino, essa integração. Então aqui mostra que vocês estão tentando equilibrar esse feminino, esse masculino, esse lado luz, esse lado sombras. E aqui fala também sobre renascimento, porque para renascer a gente precisa acessar as sombras para iluminar as sombras. A gente integra, é o caminho do meio, né? Que é o renascimento, entre vida e morte. E aqui fala também sobre um mistério. Então esse mistério que vai ser revelado para você
pode significar esse novo eu, essa nova forma de ver o mundo, uma visão que você vai construir depois disso. Então tem algo que vai surgir dessas cinzas, como a fênix, que vai ser algo bom para você, que vai te trazer potência. Encerrando com essa carta aqui que fala sobre grandeza, que é a Lady das Estrelas. Aqui fala sobre dons espirituais, fala sobre origem galáctica, fala sobre assumir a sua grandeza, o seu potencial no mundo, o seu brilho. Então, você já tá na hora de trazer isso pro mundo. Acho que o universo tá cobrando você, de repente você tem planos também para trazer algo pro mundo, o seu brilho, a sua potência. Isso em vários setores, pode ser, tá? Ou várias profissões. E para acessar isso, a sua potência, a sua grandeza, o seu brilho, você vai precisar de posicionamento, desse masculino saudável, e vai precisar desse renascimento. Integrar todo esse percurso negativo que você está vivendo, de dificuldades, de escuridão da alma, de fundo do poço, para conseguir fazer disso algo positivo. Até mesmo para acessar a sua potência. Às vezes, vou dar uma dica para vocês, tá? Isso aí foi a chave da minha vida. Às vezes a gente pensa, qual é o nosso propósito? O que eu vou trazer para o mundo? E muitas vezes, a nossa maior dor é o nosso propósito, que a gente precisa ensinar. Então, aquilo que a gente mais tem dificuldade, o que mais doeu na gente na vida, é o que a gente precisa passar adiante. Dicas, conselhos, como que a pessoa sai desse ponto, porque a gente só consegue evoluir o outro se a gente também passou por esse percurso. Se a gente viu esse mesmo cenário que o outro tá, se a gente conseguiu sair, pelo menos um pouquinho, andou um pouquinho aqui, você já consegue puxar o outro. Você já consegue fazer esse propósito de dicas, de orientações, de trabalhos terapêuticos, enfim. Então tem essa forma de você elevar a sua voz no mundo, seu brilho, a sua potência, através da sua dor. A gente transforma a dor em força e em propósito, tá? Então essa é uma boa dica também, se você está passando por muita dificuldade ou tem um ponto na vida que te dói mais, é mais ou menos por aí que está o seu propósito. Transmitir isso para os outros também, tá? Hoje essa foi a mensagem sobre o renascimento feminino, aproveitando as energias também dos portais, da lua nova. Daqui a pouquinho, né, a partir de janeiro, para nós tem o ano novo, e o ano novo mesmo só começa depois de março, mas daqui a pouquinho a gente já vai estar vivendo um novo movimento no nosso ano, que precisa dessa desconstrução, tá? Porque esse ano de 2025, ele vai te trazer movimento. Diferente desse de 2024, que foi árduo, né? Que foi muita coisa que aconteceu e que rolou. No outro ano, vai ser uma energia mais leve. As amizades vão estar mais em alta, a comunicação, a alegria, o movimento. Então vai ser um ano mais rápido, que vai ter muito mais coisa acontecendo, mais coisas boas também. Não vai ser tão desgastante quanto esse ano, que a gente precisou também. Tá vendo como tudo precisa da desconstrução pra gente viver o novo? A energia do planeta do mesmo jeito. A gente precisou entrar nessa introspecção, como se fosse um inverno, né? Esse escuro, entender o que não serve para vivenciar o que 2025 vai trazer para nós, que é esse movimento, essa leveza, essa nova forma de ver o mundo, ok? Então é isso, gratidão por ver até aqui. Vou postar o vídeo no YouTube para vocês e a oração também de despedida do antigo eu. Deixa eu ver quem tá aqui para eu dar oi. Oi, Tatá. Oi, Vanessa. Aproveitem esse momento, escrevam, anotem, revivenciem. Começa a trazer clareza das coisas que você quer, das coisas que você não quer e aproveita esse movimento, tá? Essa energia que vem. Gratidão e até a próxima quinta-feira. Beijo, boa semana!